Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula 5 nós vamos falar sobre entradas digitais, ou seja, a gente vai mostrar para vocês como ler informações do ambiente, por exemplo, pressionamento de botão ou sensores digitais. Quando a gente precisar fazer alguma leitura, por exemplo, de pressionamento de botão ou de algum sensor que essas leituras só pode ter dois valores, né? Ou zero ou um. Por exemplo, um botão, né, pressionado ou não pressionado, ou sensor de presença, detectou ou não a presença. Então a gente vai utilizar um comando de leitura, né? Então aqui só para a gente ver, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai querer usar um botão, ver se o botão está pressionado ou não. Para isso, a gente vai fazer o quê? Normalmente a gente pensa de que forma, né? É o mais comum, né? A gente pensa como? A gente pode pensar que botão solto, não pressionado, a gente consegue ler nível lógico zero, e botão pressionado, nível lógico 1. Então, uma forma mais fácil da gente fazer isso é fazendo o quê? Colocando o botão, um lado do botão no pino, né? Pode ser qualquer pino aí, no caso do Arduino Uno, pode ser qualquer pino que seja aqui, né, de 13 ao pino zero. E do outro lado a gente vai colocar no 5 volts. Né? A gente pensa dessa maneira aí. Porque pressionado eu jogo no nível lógico 1, solto, nível lógico 0. Só que a gente tem que ver que, na verdade, quando eu pressiono, tudo bem, eu vou jogar 5 volts, ele vai ler como 1. Mas quando eu solto o botão, eu não estou jogando nada. Aí, normalmente, intuitivamente, a gente pensa que é nível lógico zero, né? Se eu não colocou nada, é nível lógico zero. Só que na prática aí não é nível lógico zero. Por quê? Porque o nível lógico zero é o GND. Então, GND é diferente de nada. Quando eu abro a chave, eu não estou jogando nada. E nada é diferente de GND. Eu preciso jogar GND para ou 0 volts, né, GND ou 0 volts, para ele entender que realmente jogou nível lógico zero. Então, como que a gente vai fazer? Então, caso o botão não esteja pressionado, ou seja, esteja com a chave aberta, como que eu vou jogar zero? Então, a gente vai fazer o quê? A gente coloca o quê? O que a gente já mostrou em aula, que é o que a gente chama de resistor, né? Entre a entrada e, no caso, o GND, o terra. Então, eu vou ligar um GND aqui no lado do resistor, do outro lado do resistor eu ligo na entrada. E nesse caso, quando o botão está pressionado, aí sim eu jogo nível lógico 1, jogo 5 volts. Agora, quando o botão está solto, né? Aqui, esse resistor, ele meio que puxa o terra para cima, para a entrada. Então, realmente, eu vou jogar o GND na entrada. Aí, nesse caso, GND na entrada é nível lógico zero. Né? É o que eu queria, chave solta, né? Chave não pressionada, botão não pressionado, é, eu jogo nível lógico zero. Esse resistor é um resistor comum, só que como ele puxa o zero, né? Puxa o GND, ele recebe o nome de pull down. Pull de puxar em inglês e down baixo, né? Então ele puxa o zero. E então eu preciso, toda vez que eu for usar uma chave, ou um botão, ou um sensor de chave, eu vou ter que colocar obrigatoriamente um resistor na entrada aí, para eu conseguir fazer essa jogada. E isso aí vai funcionar da seguinte maneira, né? Você, botão não pressionado, ele lê, o Arduino vai ler zero. Botão pressionado, o Arduino vai ler 1 na entrada. Então vamos fazer nesse exercício agora, colocar um botão e um LED, de forma que quando a gente ligar para pressionar o botão, o LED ele vai acender. Então, para isso a gente precisa ter o LED aqui com o resistor e o botão. E especificamente nesse exercício a gente vai colocar um resistor externo no botão também, para funcionar como resistor de pull down. Então podemos aí começar a fazer a montagem pegando o Arduino, o protoboard
e os LEDs e o botão, o LED e o botão. Então vamos lá, já vamos ligar aqui. Já podemos ligar. Vou ligar o LED aqui no pino 13 mesmo. E vamos agora, vou ligar o terra aqui também já. E vamos agora pegar o botão. E a ligação do botão, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um resistor aqui para funcionar com o resistor de pull down. Ou seja, um lado do resistor vai ligar no botão, certo? Então vamos pensar que o botão, que ele se fosse uma chave, né? Uma chave entre os dois terminais de baixo é uma chave. Então quando eu pressionar esse botão aqui, essa chave vai fechar. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar o resistor aqui no lado da chave. E lembrando lá da ligação, na aula, né, a gente vai colocar o outro lado da chave no 5 volts. Então o resistor, ele vai ser pull down, ele vai ligar então no negativo aqui e no lado da chave. E o outro lado da chave a gente vai ligar o positivo. Então só vir aqui também, vamos colocar o positivo aqui do Arduino. Então vem aqui e coloca no 5 volts. Então a ideia é o seguinte, quando eu não tiver com o botão pressionado, esse ponto aqui do botão ele vai estar em zero, porque o resistor vai puxar o 0 volts para cá, pull down, né? Ele vai puxar o zero. E quando eu pressionar o botão, os 5 volts que está desse lado do botão, ele vai passar para cá, né? Então esse ponto aqui, entre o botão e o resistor, é o que a gente vai ligar na entrada do microcontrolador, certo? Então vamos ligar aqui no pino 2. Então, de forma que esse sinal aqui que está vindo aqui, ou vai ser 0, ou vai ser 5 volts, de acordo com eu pressionar o botão, certo? Então, só para a gente ter um entendimento melhor, para a gente ver isso aqui, vamos pegar aqui um multímetro. Vou pegar um multímetro aqui só para a gente conseguir ver o que eu estou falando. Vamos colocar um multímetro preto no negativo. E na onde que vai lá no pino do Arduino, vamos colocar aqui, ó, e ver o que acontece. Vou só simular, por enquanto eu não fiz nenhum programa, né? Inclusive vou tirar o programa daqui, se tiver algum programa para evitar que tenha alguma coisa ali, né? Então, vem aqui, deixa o programa em branco, aperta o play. Como eu estou sem nenhum programa, ele vai dar erro. Então vamos colocar aqui os dois, void setup e o void loop. Então só digitar aí void setup, void loop, só para ter um programinha ali para não dar problema. Vou fechar aqui e vamos simular. Então você está vendo que quando não tem nada ligado, quer dizer, quando o botão não está pressionado, vai estar saindo zero. Então vai estar saindo zero nesse ponto. Eu estou lendo zero aqui na entrada do Arduino. E quando eu pressionar, o que ele faz? A gente está jogando 5 volts na entrada ali do pino 2 do Arduino. Porque então vai ter 5 volts ali porque os 5 volts vêm daqui desse ponto, né, desse ponto aqui no botão, e quando eu pressiono ele joga para cá, ele vai para lá. Então, botão solto 0 volts, botão pressionado 5 volts. Então a ideia nossa é ler esses valores agora, certo? A nossa ideia agora é ler esses valores. Então pode acabar de fazer essa montagem aí, e agora a gente vai começar a fazer o nosso código. Uma observação importante aí, principalmente no começo, quando a gente está começando a programar microcontrolador, ou também até mesmo CLP, é o seguinte, normalmente a gente está acostumado, por exemplo, né, ligar um botão para ligar um LED, então a gente faz o quê? A gente coloca, por exemplo, em série, né, o botão em série com o LED para ligar o LED. Então eu controlo o LED através do botão ali. Só que isso é um caso em que eu não tenho nenhum componente inteligente, por exemplo, nenhum microcontrolador, nenhum CLP. Então aí eu faço o que? A gente faz essa lógica, que a gente pode até chamar por lógica de fios, né? Você vai lá, pressiona o botão e ele vai lá e controla o LED aí. Só que quando a gente utiliza controlador, né? Algum tipo de controlador, a gente sempre faz o quê?
a gente liga todos os dispositivos, por exemplo, as cargas, as saídas, a gente vai ligar nos pinos que a gente quer como saída. As entradas, os sensores, os botões, nós vamos ligar nos outros pinos que a gente vai considerar como entrada. E depois a lógica a gente faz no software. Então, sempre quando eu tenho um controlador, eu tenho um programa para fazer a lógica. Então, independente quando a gente for daqui para frente, quando a gente for fazer qualquer tipo de exercício, já pode ligar os componentes todos nas entradas e nas saídas ali no microcontrolador e depois a lógica a gente vai fazer via programação, certo? Então, sempre tenha isso em mente. Isso serve para nosso caso aqui de microcontrolador e serve também para o caso do CLP, que a lógica também é feita via software, via programa aí. Então tá bom, agora podemos então para o código. Vamos lá, pode aí abrir para digitar o código. Então vamos começar a fazer o programa aí, definindo os pinos. No caso, primeiro, pmode, pino do LED que é 13, output, que é o LED, né? E depois o pino onde que a gente está ligando o botão, no caso, é o seguinte. Ele o botão, lembrar que o botão é um dispositivo de entrada, porque eu vou ler a informação do mundo externo. Então, o microcontrolador, ele vai ler o ambiente, né? No caso, ele vai ler o estado do botão. Então, eu vou colocar aqui pino 2 como entrada. Entrada é input. Então, esses são os dois aqui que a gente vai utilizar para falar o valor, a configuração dos pinos, entrada e saída. Aí depois a gente vai para o programa principal já, né? Então agora é o seguinte, quando a gente for, no caso quando a gente vai mandar sair um valor, né? A gente coloca o que? Digital write. Você coloca o digital write e o valor do pino. No caso, o digital write é escrita em inglês, né? É escrever no pino digital, digital write. Então, se digital write é para mandar sair, então para ler é digital read, que é de leitura, né? Ler o pino digital. Só que, no caso, eu vou ler o pino e vou ver qual o valor do pino. E eu vou ter que armazenar isso em alguma coisa. É interessante eu armazenar esse resultado em algum lugar, né? Porque quando eu uso a função digital read, ele vai retornar para mim ou 0 ou 1, que é o valor que está o pino, no caso o pino 2. Ele vai retornar para mim o valor do pino 2, ou 0 ou 1. Então eu vou usar o digital read. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o digital read e armazenar numa variável, né? Então eu vou armazenar numa que a gente chama de variável. Lembrando aí que variável nada mais é do que um endereço de memória onde eu vou armazenar algum dado. Então a gente tem que declarar essa variável, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui antes do void setup, a gente vai lá e vai declarar uma variável que eu vou chamar aqui de estado. Então, lembrando aqui, quando a gente vai declarar uma variável, você precisa falar que tipo de dado que você vai armazenar nele, né? Então, quando eu quero armazenar um dado que pode assumir valores inteiros, aí em linguagem C a gente coloca lá int, né? Int, espaço e o nome da variável que você quer. Lembrando, se fosse outro valor, se fosse um valor real, então eu colocaria o quê? Colocaria float aqui, né? Fosse um caractere, declara como char. Então, isso é uma declaração que a gente está fazendo, ou seja, que quando eu faço isso, o microcontrolador ele vai lá reservar um endereço de memória, e esse endereço de memória pode armazenar valores do tipo inteiro, nesse caso, tipo inteiro, e, e ele vai ficar lá. Mas eu posso mudar esses valores, né? Eu vou mudar esses valores dessa variável, pode assumir qualquer valor. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar essa variável que a gente acabou de declarar e fazer o seguinte, ó. Estado recebe, ou seja, é igual digital read
e o número do pino, no caso, do botão tá ligado no pino 2. Então, quando eu uso essa função aqui, o que o microcontrolador vai fazer, né? Ele vai lá, vai ler o valor do pino, no caso aqui, pino 2, vai ler o valor do pino 2 e vai armazenar esse valor na variável estado, né? E esse valor vai poder ser apenas dois valores, 0 ou 1. 0 vai valer 0 se tiver 0 volts no pino 2, ou vai ler 1 se tiver 5 volts no pino 2, né? Lógica, normalmente lógica binária aí, 0 ou 5 volts, né? Então a ideia é essa, eu vou ler o estado aí do pino e vou armazenar nessa variável estado. Aí o que a gente faz? Nesse caso aqui, como a gente está usando pull down, o que acontece? Se o botão, eu acabei de mostrar, né? Se o botão não estiver pressionado, eu vou estar lendo 0. Se o botão estiver pressionado, a gente vai ler 1, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a ideia desse programa aqui, então, é fazer o quê? De acordo com o que eu vou apertando o botão, eu ligo ou desligo o LED, né? Se eu pressionar o botão, eu quero ligar o LED. Então, como é que eu sei que eu apertei o botão? É só comparar. Se o estado, que é o valor do estado do botão, for igual a 1, ou no caso, ou high ou 1, né? Significa que a pessoa pressionou o botão, né? Lembrando que em linguagem C, quando eu vou fazer uma comparação, isso aqui é importante, isso aqui muita gente erra. Quando a gente vai fazer uma comparação, tem que ser dois iguais, certo? Aqui eu não estou querendo fazer uma comparação, eu estou falando o quê? Eu quero que estado seja igual a isso. Aqui não, estou perguntando, estado é igual a 1? Então eu não quero que estado seja igual a 1, eu quero comparar para ver se estado é igual a 1. Então em qualquer caso de comparação, a gente usa dois iguais para diferenciar esse igual aqui de cima, que são duas coisas diferentes. Infelizmente, na linguagem normal humana, né, a gente coloca um igual para os dois, né, um igual só. Nesse caso aqui de linguagem de programação C, eu tenho que diferenciar isso. Isso aqui é um igual de atribuição, isso aqui é um igual de comparação. Então vamos lá. Aí, ou seja, se o estado for igual a 1, significa que a pessoa pressionou o botão. Então o que eu quero fazer? A gente vai ligar o LED. Então vai lá, digital write 13, high. Então se a pessoa pressionou o botão, eu vou fazer, eu vou ligar o LED. Aí eu poderia fazer uma outra pergunta. Se estado for igual a 0, eu mando desligar, né? Então tem essa opção. Mas agora tem uma outra coisa que normalmente a gente usa, que é o seguinte. A gente pode utilizar aqui também, ao invés de eu perguntar se botão for igual a 1 ou se botão é igual a 0, eu faço o seguinte, a gente sabe que, como eu estou aqui em lógica binária, eu tenho dois estados possíveis só, ou 0 ou 1. Então, se o estado não é igual a 1, logicamente, obrigatoriamente, o estado vai ser igual a 0, né? Então, nesses casos em que eu consigo fazer uma condição e a condição contrária eu coloco else, né? Ou seja, else em inglês, português é se não, né? Se estado for igual a 1, ligo o LED. Se não, ou seja, se o estado for igual a 0, o que eu faço? Eu desligo o LED. Então vamos lá. A gente vai lá e desliga o LED, né? Deixa eu só mudar aqui. Beleza? Então essa que é a ideia do nosso programa. Ah, mas por que eu tenho que colocar o digital write low? Porque é o seguinte, eu não posso só colocar igual a 1, e depois já vai desligar automaticamente quando eu soltar, né? Então o microcontrolador sempre você tem que ter isso em mente, ele faz o que exatamente que você manda, né? Então, se pressionar o botão, eu mando ligar, né? Agora, se eu soltar o botão e você não colocar nada, por exemplo, se eu tirar essa parte aqui e não colocar nada, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada, né? Então, se eu pressionar, eu ligo o botão, se eu pressionar o botão, eu ligo o LED. Se não, ele não faz nada. E não fazer nada não é desligar, é não fazer nada. Então, eu iria continuar ligado, né? Então, só para vocês verem isso, vou fazer esse teste aqui, ó. Eu sou obrigado a colocar aquela parte ali, ó. Vamos lá ver, ó. Tá desligado, beleza. Pressionei. Soltei. Apesar de ser 0 aqui, ainda continua ligado. Por quê? Porque eu não dei comando nenhum,
né? A gente não deu no comando nenhum. Ou seja, com o botão solto, o que você quer que faça? Ah, não faz nada. Não faz nada é o quê? Deixa o LED ligado, certo? Então, para a gente conseguir fazer, a gente tem que colocar aqui o else aqui. Aí sim, se for um liga, se não, desliga, beleza? Então, esse é o programa correto aqui, certo? Esse é o programa correto aqui. Agora a gente fazendo certinho lá, pressionou o botão, ligou o LED, soltou, desligou, certo? Então pressionou, ligou, soltou, desligou. Só para finalizar aqui, para vocês entenderem aqui, a lógica aqui pode ser, é completamente diferente da ideia nossa de lógica por fio, né? Que eu posso fazer o inverso somente mudando a programação, né? Então, por exemplo, se eu quisesse o inverso, botão não pressionado, lâmpada LED ligado, então eu faço o seguinte, ó, botão não pressionado, LED ligado, senão LED desligado. Ou seja, agora é o contrário. Se eu não pressionar o botão, que eu vou ligar o LED. Então, vamos lá. Olha lá, não pressionei o botão, LED ligado. Pressionei, o LED desligou. Certo? Então, isso a gente fez a lógica via software. Ou seja, a gente tem que costumar a fazer isso aqui agora. Ó. A gente tem que costumar a pensar na lógica via software. Por isso que eu falei, quando você usa o controlador, ou microcontrolador, ou CLP, primeiro você faz a ligação física, independente da sua lógica, e depois você vai pensar na lógica no programa, certo? Então, aí depois você vai pensar na lógica no programa. Mas vamos deixar aqui o correto. O exercício é isso aqui, né? Botão pressionado, LED ligado. Então, o correto é um aqui. Beleza? É isso aí. Então, tá bom. Esse que é o nosso exercício aí.